É, Olá, bom dia aqui no Brasil, boa tarde na Espanha e Portugal. Eu me chamo Andréia, sou coordenadora do curso de Psicologia aqui das Faculdades Integradas de Bauru. É um prazer aqui estar com vocês e moderando, né, esse painel 8, Sociedade e Saúde, no oitavo Seminário Internacional de Direito Atual. A gente vai iniciar os trabalhos. E todos quem vai apresentar o trabalho aqui, né? Vai ter 10 minutinhos de fala. E após todas as apresentações, a gente abre para um comentário, eu e a professora Marli aqui presente. Agradeço de poder estar participando e compartilhar essa rica oportunidade aí com todos os trabalhos que serão apresentados. Eu vou convidar, então, inicialmente, ah, é, os presentes, Cláudia Fernanda de Aguiar Pereira, né? Joyce Borges Romero, Ícaro Carvalho, Andréia, que sou eu, que depois eu vou apresentar o trabalho também, a Joana Dark, Camila de Assis Fleury, que também está representando todo o grupo, a professora Ruth também está aqui presente, professor Gilson, Fernanda Pátaro, a Marcela, a Renata e Ricardo Oliboni. E Paulo Godoy e o Felipe Luiz Guerrize Vieira Sanches. Marcela e Ricardo estão presentes? Ainda não. Então, vou convidar a Cláudia Fernanda de Aguiar, que fará a primeira apresentação nesse painel aqui, Sociedade e Saúde. Fique à vontade. Nossa, e a gente não consegue ver o slide aqui, né? É só apresentar aqui. Como pode? Agora minimiza e maximiza o seu trabalho. Isso. Procura o seu trabalho, né? Minimiza também. Isso. Acha o seu trabalho. É um desses? Um do outro. Não, será que não é? Eu acho que tem que compartilhar aqui, ó. Não. Isso. Isso aqui é a sua É. apresentação? E tem que compartilhar a tela. Perdão. Aqui que compartilha. O meu dedo sumiu aqui do cursor. Cadê? Aconteceu isso comigo agora. Gente, ele sumiu. Não, o seu está minimizado. Ó. Voltou. Hum. Clica aqui. Aí, tem que compartilhar por aí. Compartilhar. Compartilhar tela ou apresentação. Essa daqui. Isso. O seu é esse, né? Ah, tá. Ah, então nem precisa do passador. Tudo bom. Do A passador. gente vai aqui Fica, mesmo, né? fica sentado, né? Isso. Será que tá assim ou tá? Já estamos vendo a apresentação. Ah, já? Ah, então, Obrigada. é que eu não sei. Aqui. Bom dia a todos, bom dia aos presentes, né? Bom dia a vocês, Liberojur, que nos propiciaram essas apresentações tão ricas aí durante esse período, né? Meu nome é Cláudia e sou professora de Direito Civil aqui da instituição, da FIB, e optei por escrever alguma coisa a respeito da sucessão de ativos digitais no direito brasileiro. Embora o grupo seja na área da saúde, eu acabei, por conta de logística, vindo aqui. Então, eu vou tentar falar numa linguagem que todos consigam, de fato, entender, porque é um assunto realmente muito importante para todo mundo, né? A gente fala o que a respeito de ativos digitais? O que são bens digitais, né? São todos aqueles que não são corpóreos e que, a partir da evolução da tecnologia, que hoje em dia nós todos estamos aqui atrelados
ao celular, com tantas informações que existem, né? Então, por exemplo, e-mail, conta de e-mail é um ativo digital, é, eventualmente um canal no YouTube é um ativo digital, redes sociais, principalmente pessoas que são influencers, né, que monetizam, inclusive, essas participações nas redes sociais. Mas não são só essas. Esses bens digitais que eu acabei de falar, eles são também chamados de bens digitais afetivos, né? Porque carregam também informações, conversas, o próprio WhatsApp, né? Conversas, imagens, da pessoa. E também existem os outros ativos digitais, que são chamados os financeiros, eventualmente criptomoedas, milhas, é, Bitcoin, né? Tantas outras que hoje em dia existem. E a grande dificuldade que existe justamente em localização desses bens no momento em que uma pessoa falece, né? Porque, na verdade, o meu assunto não são os ativos digitais, e sim, a partir do momento em que alguém falece, como serão tratados esses bens digitais, né? Vejam, a gente nunca para pensar, né? O que que vai ser, quem que vai tomar conta do meu e-mail, quem que vai poder ter acesso às minhas redes sociais, eventualmente às minhas conversas, né? E o direito de personalidade, né? Eu não quero, inclusive, que os meus familiares tomem conhecimento de conversas que eu troquei com algumas pessoas, até as questões relacionadas a terceiros, pessoas que conversaram comigo e, eventualmente, em segredo contaram alguma coisa, né? Os meus familiares, os meus herdeiros vão tomar conhecimento disso, né? E esse assunto me chamou muito a atenção por isso. Hoje em dia, a nossa vida está muito mais no digital do que no físico, né? Então, esse problema muita gente vai passar. E eu comecei a analisar o que a jurisprudência tem enfrentado a respeito desses temas. Porque hoje o nosso cenário legislativo é que não há uma legislação específica a respeito disso, né? É o caso de todos os herdeiros tomarem conhecimento, terem acesso aos seus bens digitais ou não, a necessidade de se fazer um testamento, um documento em que você diga quais bens digitais você quer que cheguem ao conhecimento dos seus familiares, né? Um dos primeiros casos que aconteceu a respeito disso foi em 2012, na Alemanha, em que uma moça de 17 anos, até ficou conhecido como o caso da Garota de Berlim, né? E não é a música do Supla. Porque ela se jogou na frente de um trem do metrô, lá em Berlim, e os familiares ficaram, né, numa situação como essa, um caso de suicídio, a família quer respostas, né? Por quê, como, existiu alguma conversa prévia em relação a isso, e os familiares entraram com uma ação em relação a, eu não me lembro se foi em relação ao Google ou em relação a algum desses provedores, pleiteando acesso às senhas dela, né? Justamente por conta disso. E esse provedor, na época, não autorizou, alegando que o contrato de prestação de serviço foi celebrado com a moça que havia falecido e que, portanto, não existia possibilidade de transferência de dados para outras pessoas, mesmo que fossem pais, mesmo que fossem herdeiros, né? A família, então, precisou recorrer às instâncias superiores e aí sim conseguiram acesso às conversas e a todo o patrimônio digital que essa moça tinha, na verdade. E aqui no Brasil, não muito diferente, porque na Alemanha isso já começou em 2012, mas aqui as ações começaram a serem ajuizadas há, no máximo, aí uns 10 anos, né? Algumas delas
os tribunais, principalmente os tribunais do Estado de São Paulo, eles têm o entendimento de que isso afeta o direito da personalidade, isso afronta a intimidade, a privacidade dessas pessoas e que, por conta disso, esses documentos, essas senhas não podem, de fato, ser liberadas para as pessoas, né? Existe até uma ideia no planejamento sucessório na atualidade, em que o ideal, em que se recomenda que as pessoas comecem a pensar na figura de um testamento digital. Né? Fazer uma relação, um inventário do que você tem, contas aonde, por quê, né? Até porque muitas não são só de caráter afetivo, mas também são monetizadas. Imaginem um canal, e isso é fato. Geralmente, quando uma pessoa muito famosa falece, a quantidade de seguidores aumenta, né? A quantidade de pessoas interessadas em publicidade naquelas contas também aumenta. Veja-se o caso daquela cantora sertaneja, como é que é? Marília Mendonça. Depois da morte dela, praticamente triplicaram os seguidores da página, né? E aí, quem simplesmente morreu, acaba, fecha a conta e todas as publicidades que eventualmente poderiam ser usufruídas pelo próprio filho dela, no caso da Marília Mendonça, né? Então vejam que existem várias problemáticas aí. Os direitos da personalidade, a questão da privacidade, a LGBT, né, a legislação que fala a respeito do sigilo de dados, etc., e também o interesse dos parentes, né? Porque alguns falam, ora, por vezes o falecido não quis deixar acesso a fotos dele, né, a vídeos, a conversas. Mas se isso fosse, como no passado, corpóreo, a gente teria ali um cantinho de cartinhas antigas, né, de fotos que inevitavelmente seriam invadidas pelos nossos familiares depois da nossa morte. Né? Mas enfim, para eu não tomar muito tempo, até porque eu estou tentando seguir o tempo aqui, eu pude perceber que no direito comparado, então, a Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos têm tido um entendimento de que sim, devemos passar essas informações para os parentes, exceto se o próprio autor da herança tiver feito um documento dizendo que não quer que esses dados sejam divulgados. Daí eu tenho que obedecer aquilo que foi pedido pelo falecido, né? Afora isso, se não há qualquer tipo de manifestação de vontade por parte dele, o ideal é que os herdeiros tomem conhecimento e verifiquem o que há de conteúdo ali importante. Como eu disse, alguns julgados já surgiram, mas no final do ano passado, em setembro, nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que essa questão foi enfrentada. E lá mesmo no Superior Tribunal de Justiça houve divergência. Para vocês verem a dificuldade que existe nesse conflito de interesses, né? Esse julgado, que no final das contas eu acabei até esquecendo aqui de andar com o meu. Esse é o RESP 200, 2.124.424 de um processo de São Paulo, né? O caso, basicamente, é de uma família que faleceu num acidente aéreo, pai, mãe e dois filhos, e eles eram pessoas com bastante posses, né? E a família queria ter acesso às senhas da Apple, etc., para ver se eventualmente existiam outros bens, criptomoedas também, né? E conversas ali que pudessem interessar os familiares. Não foi dado acesso e isso chegou até o STJ por conta desses recursos.
A ministra Nancy Andrighi, que era relatora, entendeu que no Brasil nós temos que adotar a seguinte sistemática: essas questões relacionadas a bens digitais não podem ser discutidas no processo de inventário normal. A gente teria que instaurar um incidente processual no inventário, nomear-se um inventariante digital, que não necessariamente é um parente do falecido, como o inventariante do procedimento normal, né? E esse inventariante digital funcionaria como um perito judicial. Ele é que teria acesso a todas essas contas, todos esses dados, e ele verificaria o que de fato pode ofender a intimidade, a privacidade do falecido e excluir essas informações e liberar para os familiares apenas aquelas informações que eventualmente não tivessem cunho personalíssimo. O voto dela foi vencedor, portanto, muito provavelmente vai ser essa sistemática que o Brasil vai adotar até que surja uma legislação, no caso, o Código Civil, que está em discussão aí, ele traz um capítulo a respeito dos bens digitais, né? Só que existia um outro voto divergente, e prometo que estou acabando por aqui, do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, em que ele, na minha concepção, de maneira assertiva, ele disse: olha, eu entendo que todos os bens, digitais ou não, corpóreos ou não, eu prefiro que sejam passados aos herdeiros do que a um perito judicial, do que a um inventariante judicial, que ele iria verificar a viabilidade da transmissão dessas informações. Da mesma forma que seriam com os bens corpóreos que eventualmente a pessoa deixou ali como lembranças, etc. Na concepção dele, se existir um documento dizendo que eu não quero que essas informações sejam transmitidas aos meus herdeiros, ok, a minha vontade vai prevalecer. Mas se não existir esse documento, os herdeiros, os parentes, devem sim ter acesso a todos os bens digitais deixados pelo falecido. Eu agradeço. Tentei falar o mais rápido possível, mas sempre a gente passa um pouquinho, né? Agradeço a Sim. professora Marli, também a professora, desculpa, Andréia, pela oitiva aí da nossa apresentação e aos presentes. Encerro por Obrigada, aqui. Cláudia. Obrigada. Bom, Berajur, eu vou dar seguimento aqui, tá? Aos presentes e às apresentações. Os comentários vai ficar para o final de todas as apresentações. Eu chamo agora a Joyce Borges Romero, que vai apresentar o trabalho Avaliação Psicológica nas Varas da Infância e Juventude, como instrumento de proteção integral em situação de vulnerabilidade. Bem, Joyce. Obrigada. E como que eu passo aqui para disponível? Já foi. E Já tive. onde compartilhar? O meu. Onde... Peraí. Qual que é a área de trabalho? Deixa eu abrir. Qual que é? Aqui. Apresentação FIBIX. Agora tem que ter para esse garoto. Compartilhar. Compartilhar. Então, isso. Mas aqui dá para eles É verem, o né? modo de apresentação. Isso aqui não tem isso. Aqui, ó. Ou aqui, Ah, ou é você põe aqui. no modo de Tá, tudo. apresentação. Bom, olá a todos que nos acompanham aqui presencialmente, online também. O meu nome é Joyce, eu sou psicóloga judiciária, então eu trabalho no Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo, na comarca de Bauru, e sou professora de psicologia nos cursos de psicologia e direito aqui da FIB. É um prazer participar desse evento. E eu vou
compartilhar com vocês um pouquinho do que nós fazemos lá na Vara da Infância e Juventude. Então, é um recorte do nosso trabalho enquanto psicóloga judiciária. E nesse lugar, como eu trabalho indiretamente, né, com juízes, promotores, advogados, nós temos uma base teórica, que se faz nas normas jurídicas. Então, a gente trabalha com o artigo 227 da Constituição Federal, nas varas da infância e da juventude, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconizam a proteção integral, e responsabilizam a família, a sociedade e o Estado para promover essa proteção integral. Bom, então a questão central aqui é como o judiciário, enquanto representante do Estado, ele pode lidar, ou como ele lida com questões tão complexas que envolvem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Na Vara da Infância e da Juventude, nós trabalhamos com um dos nossos trabalhos em relação às medidas de proteção, que o ECA fala, que são os artigos 98 e 99. Então, nós trabalhamos com crianças e adolescentes que estão envoltos ali com situações de negligência, violência, abandono, conflitos familiares. E quando elas estão nessa situação, o juiz precisa, então, aplicar uma medida protetiva. E aí é que nós entramos, né? Aí que entra o nosso trabalho. Nós fazemos uma avaliação psicológica. Essa avaliação, ela é um procedimento ético, científico, rigoroso. Aqui eu trouxe algumas questões que nós usamos, alguns instrumentos que nós usamos, né? Que entrevistas, observação, análise dos documentos, dos autos, testes, visitas familiares, domiciliares, nós podemos fazer. E aí, depois que nós fazemos essa avaliação, nós entregamos um documento escrito. E esse documento escrito, ele é juntado nos autos e ele pode ser um laudo psicológico, que é o fruto dessa avaliação mais ampla, ou um relatório psicológico que é mais restrito. Ele é fruto de uma análise documental dos autos ali da leitura, né? E o que nós avaliamos enquanto psicólogos judiciários? Nós vamos avaliar a dinâmica familiar, os vínculos familiares, as práticas parentais, que é a maneira que os pais educam, criam e protegem seus filhos, né? Os fatores de risco e proteção que cercam a convivência, ali o lugar que aquela criança ela vive. Então, quando nós fazemos esse estudo panorâmico, e para isso nós ouvimos mãe, pai, responsável, vovó, tia, tio, a própria criança, o adolescente. Qual que é o objetivo? É trazer esses aspectos subjetivos de convivência, de ambiente, para um âmbito que o juiz ele trabalha com o aspecto objetivo. Então, ele vai julgar conforme a lei, o que a lei fala. Então, nós trazemos os aspectos subjetivos para essa área que é objetiva, né? Bom, e aí pensando, quando a gente pensa em avaliação, a avaliação é muito aquele binômio do bom, do mal, tá preparado, não tá, faz certo, não faz. Então, pensar na avaliação como uma função mais protetiva, pensando em como eu, enquanto psicóloga judiciária, posso contribuir para o desenvolvimento emocional daquela criança e daquele adolescente. Então, com a avaliação, eu contribuo em que sentido? Eu posso identificar riscos, eu posso propor medidas mais adequadas, né, quando eu faço um relatório, um laudo. Eu posso evitar um afastamento desnecessário de uma criança, de um adolescente que está naquela situação de negligência, de violência, que o Estado precisa intervir. E como é que ele intervém? Ele afasta essa criança da família e coloca num acolhimento, que pode ser familiar ou institucional, num serviço de acolhimento, que pode ser institucional ou familiar. E aí, com isso, eu posso evitar essa institucionalização desnecessária, porque é um sofrimento para a criança, e a gente trabalha com crianças e adolescentes que, por mais de uma vez, são institucionalizados, né? Às vezes, na infância é institucionalizado, na adolescência volta, às vezes volta com o filho, é acolhido junto com o filho. Então, todas essas questões, elas geram sofrimento, e aí é o que a gente tenta evitar. Bom, como todo trabalho, nós temos desafios, e o desafio aqui tem uma questão social,
porque 100% das crianças que estão em acolhimento, elas vêm de família pobre, isso é uma realidade nossa, tá? E aí nós não podemos confundir pobreza com negligência ou com violência, é uma questão específica, né? Nós precisamos evitar a revitimização. Então, quando eu olho para essas crianças e esses adolescentes que sofreram essa medida protetiva de acolhimento, eu preciso olhar com um olhar técnico e não de senso comum ou de achismo, né? Porque eu sou psicóloga e a gente, né, nós trabalhamos com base na ciência. E qual é a contribuição da psicologia para o direito nessa seara, não é? Então, assim, é uma avaliação psicológica bem feita, bem fundamentada, né, rigorosa, ela pode contribuir para que o juiz tome decisões mais fundamentadas, mais pontuais, mais justas, né, considerando o desenvolvimento da criança e do adolescente. Pode aplicar medidas protetivas, porque o ECA traz um rol no artigo 99. Então, ele pode aplicar medidas mais adequadas para aquele caso concreto, não é? Então, é desta forma. E concluindo, a avaliação psicológica ela fortalece a proteção integral, por quê? Porque eu estou analisando essa criança, esse adolescente de uma forma global. Eu estou olhando ele no contexto social que ele vive. Eu ajudo, né, a qualificar decisões judiciais. Nós, psicólogos, somos, o ECA fala, né, nós somos profissionais auxiliares do juízo. Então, nós auxiliamos, sempre quem julga é o juiz, mas nós podemos contribuir para que ele possa tomar uma decisão, como eu disse, mais justa. E promover o desenvolvimento emocional mais saudável dessa criança e desse adolescente, porque o foco do nosso trabalho é a criança e o adolescente. Ele está no centro. Então, tudo que eu faço na área da infância é pensando, é me questionando o que neste momento é melhor para essa criança e para esse adolescente. Que atitude, que ação vai atender ao melhor interesse da criança, como preconiza o ECA, tá? Bom, basicamente é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço novamente, aqui estão as referências. Muito obrigada. Obrigada, Marli. Obrigada, Andréia. Obrigada, Joyce. Obrigada a todos. Dando sequência, às nossas apresentações, eu vou chamar o Paulo Godoy para realizar a apresentação. Ele estava em outro painel, mas foi autorizado pelo Fábio que ele apresentasse hoje, né, nesta data aqui no nosso painel Sociedade e Saúde. Bem-vindo. Bom, bom dia a todos e a todas, e boa tarde aos colegas que estão na Europa. Peço desculpas porque estou até um pouco afônico em razão da gripe, mas eu vou falar rapidamente do meu tema, também para não tomar, né, muito tempo dos demais colegas. O meu tema envolve as súmulas 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal, são duas súmulas vinculantes, e o tema 1, 2, 3, 4 também do Supremo Tribunal Federal. A ideia, né, eu só estou ainda fazendo a pesquisa, realizando a pesquisa, produzir só o resumo, mas a ideia é aprofundar na pesquisa para evidenciar as repercussões dessas duas súmulas vinculantes. No Brasil, de certa forma, nós não estamos muito acostumados, né, com as súmulas vinculantes. Nós temos muitas súmulas de longas datas, mas súmulas persuasivas, de modo que o juiz não se sentia muito obrigado, né, a observar essas súmulas. Diferentemente a situação das súmulas vinculantes, em que o juiz, né, tem que observar. Se não observar, cabe uma reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, não há necessidade, né, de percorrer todo um sistema recursal para chegar ao Supremo. Basta se valer desse instituto da reclamação. Então, o tema, né, o tema 1, 2, 3, 4, ele procura, de certa forma, controlar um pouco da questão da judicialização, na área da saúde, né? Nós sabemos que o Poder Judiciário, de alguns tempos para cá, tem sido muito solicitado em relação ao fornecimento de medicamentos e tratamentos, não é? Talvez até por uma falha da administração pública, problemas de políticas públicas. Infelizmente, a população carece, né,
carecem muito de medicamentos, de tratamentos, e a busca pelo Poder Judiciário tem sido cada vez maior. Então, o Supremo Tribunal Federal, né, com essas súmulas vinculantes, ela procura amenizar um pouco essa busca exacerbada da judicialização, né? Traz algumas regras importantes, como ônus probatório para o autor, um controle maior com relação aos pareceres do Natjus, de modo que o judiciário não fique, né, os juízes, de um modo geral, não concedam liminares sem um estudo mais aprofundado, sem uma busca mais, com uma medicina baseada em evidências, essa é a grande preocupação, para poder conceder essas medidas, né? Porque, embora essas demandas acabam criando distorções orçamentárias muito grandes. Então, claro, há um direito à saúde, mas se não houver um cuidado, se não houver um preparo maior dos magistrados e do Poder Judiciário, acaba ocasionando até uma distorção em relação ao próprio SUS. Bem, era isso. Agradeço a professora Andréa, a professora Marli, e devolvo a palavra, então. Muito obrigado. Obrigada. Bom, dando sequência aqui às nossas apresentações, eu chamo o Ícaro Carvalho Gaires, também vai fazer uma apresentação sobre Semana de 4 Dias, um novo conceito de abordagem da limitação da jornada de trabalho. Não, Ícaro. Bem-vindo, Ícaro. Pode buscar sua apresentação com calma. Fez aqui ou não precisa? Clica aqui, ó. Clica aqui. Aí você vem compartilhar. Isso. Compartilhar aqui. Aí. Você pode pôr o modo de apresentação aqui ou você pode passar no violão. Isso aqui. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado por estar prestigiando meu trabalho. Meu nome é Ícaro Carvalho Caires, eu sou bacharelado das Faculdades Integradas de Bauru, de Direito, estou no último ano. E o meu resumo que eu fiz foi sobre a Semana de 4 Dias, que é um novo conceito de abordagem da limitação da jornada de trabalho. Primeiro, o que é o direito à semana de 4 dias? Basicamente, é um novo conceito de limite de jornada de trabalho que tem estado muito relevante tanto no Brasil, quanto no mundo. E é necessária a análise de como essa abordagem de limite de jornada pode afetar a vida dos trabalhadores, seus benefícios e as consequências jurídicas que essa nova modalidade pode trazer. É notório que o direito do trabalho, e dos trabalhadores enquanto seres humanos são muito importantes e que muitos deles estão interligados com outros direitos também, tanto constitucionalmente tutelados, direitos humanos garantidos nacionalmente e internacionalmente e até outros direitos do próprio direito do trabalho que decorrem dele também, como limitação de jornada, direito de desconexão dos trabalhadores, que eu fiz um trabalho de curso sobre isso, inclusive ano passado, e o direito ao descanso, salário digno, férias e férias remuneradas, entre outros. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, tem resoluções, convenções e, enfim, entre outras coisas que ela faz para garantir esses direitos internacionalmente, desde quando ela foi criada. O problema proposto é a análise técnica dessa nova modalidade de trabalho, que é necessária ser feita antes de ser implementada, uma vez que, apesar de ela visa ser benéfica aos trabalhadores, as pessoas, no geral, tanto no Brasil quanto no mundo, ainda veem ela com um certo receio, sobretudo por questões econômicas, principalmente empresários, aqueles que trabalham na área da economia, entre outros, aí acabam olhando de forma negativa quanto a ela.
Mas, no entanto, já existem algumas empresas, tanto no Brasil quanto no mundo, que já estão implementando, já implementaram ou ainda estão testando essa modalidade de semana de 4 dias. Ao invés de trabalhar 5 dias por semana, apenas 8 horas, também 8 horas ou um pouco mais de horas em apenas 4 dias, ou fazendo a compensação. Algumas dessas empresas, aqui todas que eu coloquei foram só as brasileiras, mas tem outros países também. A Mall Editora, a Smart Do, a Vulcan, a Thanks for Sharing e a Raise Shift. Apesar de alguns nomes serem em inglês, elas são todas brasileiras. Elas não só manteram a produtividade, como também tiveram mais lucro e reduzindo o tempo de trabalho. A metodologia que eu usei para pesquisar sobre esse assunto, que como é um assunto muito novo ainda, justamente por isso que eu quis fazer um resumo, porque ainda não tem muita coisa, muita gente pesquisando sobre isso. Então eu achei por bem fazer um resumo para ter uma maneira de incentivar as pessoas a procurarem saber mais sobre ela. Eu estudei a CLT, eu vi as iniciativas internacionais, como por exemplo a 4-Day Week Global, e alguns projetos de lei e PECs que atualmente tramitam no Congresso Nacional, buscando tutelar esse direito. Essa aqui é a For the Week Global, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalham no mundo tanto com empresas quanto com os próprios governos, ansiando por tutelar o direito da semana de 4 dias ou semana reduzida. Alguns projetos de lei PECs aqui no Brasil. Alguns que buscam tutelar esses direitos são as PECs 8 de 2025, a 221 de 2019, o PL 16 de 2025 e o PL 67 de 2025. Todos eles são recentes e buscam efetivamente trazer a redução da escala de jornada 6 por 1, para uma jornada mais justa e que dignifique os trabalhadores enquanto seres humanos. A PEC 8 de 2025, por exemplo, ela busca reduzir a jornada de trabalho aqui no Brasil, que é 6 por 1 e 44 horas semanais, para 36 horas em apenas 4 dias. Só que ela busca implementar isso de maneira imediata. Enquanto que a PEC 221 de 2019, essa já não tão recente, ela busca fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ser algo imediato, ela ser de forma gradual em 10 anos, caso ela fosse implementada. Até também para que empresas e o mercado se adaptem à nova realidade. O PL 16 de 2025, este mais revolucionário, propõe 32 horas semanais, totalizando exatamente 4 dias de trabalho em 8 horas diárias, mas sem possibilidade de negociação. E por fim, o PL 67 de 2025, que propõe a redução da carga horária para 40 horas semanais, também com uma redução gradual. Este, por não ser tão intenso, esse acaba sendo o que mais se adapta à nossa realidade e o mais realista também. Conclusão. Assim, com todo exposto, conclui-se que a Semana de 4 dias, conhecida internacionalmente como a iniciativa da 4-Day Week Global, é uma modalidade conceitual nova de limitação de jornada de trabalho que busca não somente reduzir o horário de trabalho dos trabalhadores, mas também tutelar um direito humano que deve ser constitucionalmente protegido e respeitado, e que, apesar de ser um tema novo no mundo jurídico, ele deve ser analisado e discutido, uma vez que esse direito ele pode ser considerado como o novo direito mais relevante dos trabalhadores na modernidade. Muito obrigado, esse foi o meu trabalho. Obrigada pelas suas contribuições. Bom, depois a gente vai fazer os comentários. Sou eu. Vou me apresentar. É isso. Dando sequência aos trabalhos, a professora doutora Andréia Barbosa de Lima, docente desta casa, vai apresentar o trabalho Cuidar em Ato, plantão psicológico nas políticas públicas de saúde mental e interface com a clínica ampliada. Tem 10 minutos, professora? Obrigada. Bom, é, preparei um trabalho aqui, né, considerando esse eixo temático de políticas públicas, e saúde. Então, eu sou a professora Andréia, né, Barbosa de Lima, aqui da Faculdade Integrada de Bauru, e mestre, né, em Psicologia do Desenvolvimento, e atuo como psicóloga clínica também.
Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o cuidar em ato, né? O que significa esse cuidar em ato, né? E falar um pouquinho do plantão psicológico dentro das políticas públicas, né, de saúde mental e essa interface com a clínica ampliada. Eu preparei aqui uma apresentação breve, né, para a gente retomar um pouquinho o que que significa essas palavras, né? O que que é o plantão psicológico, ele tem várias formas, né, de se referenciar aí do ponto de vista de referencial teórico, né, o plantão, porque dentro da psicologia a gente tem diversas bases filosóficas e metodológicas de trabalho, então não existe só uma base filosófica e metodológica para se trabalhar no plantão, então a gente pode operacionalizá-lo de diversas formas. Ele começou, né, no início de 70 para atender uma demanda que procurava o serviço de aconselhamento psicológico da Universidade de São Paulo, né, na USP. Por que que começou lá nos anos 70, né, atender esse público que procurava essa clínica de aconselhamento? Porque a gente ainda hoje, né, e lá atrás, a gente tem ainda uma grande parcela da comunidade, né, da população, que precisa de suporte, de apoio psicológico, mas não consegue, nem nas políticas públicas, nem no privado, né? Então fica uma grande parcela da comunidade, né, como a gente fala, desassistida do ponto de vista de apoio psicológico. Então, o plantão, ele veio, né, como uma possibilidade de atender, né, essa demanda de um jeito mais emergente, urgente, com as demandas principalmente do cotidiano, tá? E onde ele começou? Por meio das clínicas escolas de psicologia das faculdades, inicialmente lá na USP. Então, o plantão, ele é uma intervenção psicológica que está disponível para acolher a pessoa, né, no momento de dificuldade que ela está passando, que é esse momento de dificuldade, né, ele está atrelado a diversas situações do cotidiano, não necessariamente um transtorno psiquiátrico com um nome ou com um código, né? Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente sofre impacto das questões sociais, políticas, econômicas, familiares, de trabalho. Então, o plantão, ele vem para acolher o quê? A pessoa nesse momento que ela está passando por uma dificuldade, tá? Então, ele vem oferecer esse suporte emocional no momento da crise, tá? E ele ajuda a pessoa a se reorganizar, a buscar novas alternativas e iniciativas para aquela condição em que ela está passando. E vem responder essas problemáticas, né, contemporâneas, né? Pois o plantão, ele conecta, né, a pessoa e a condição a outras situações também. Não só clínica, né? Mas também as questões de saúde, sociais, jurídicas também, tá? Então, resumidamente, o plantão é um pouquinho, né, isso que eu disse, e as políticas públicas de saúde mental, né? Como que elas se organizam e qual é a relação que tem com o plantão psicológico? O plantão vem para atender uma demanda que não é assistida também dentro das políticas públicas de saúde mental. Há alguns anos a gente teve, né, todo um redirecionamento do modelo de assistência em saúde mental aqui no Brasil, né? Então a gente deixa esse modelo hospitalocêntrico que a gente tinha e a gente parte para o modelo, né, de assistência territorial, conforme as políticas públicas de saúde mental foram, né, instituídas e implantadas aqui no Brasil, que foi importado do modelo da Itália, né, essa reforma psiquiátrica que a gente chama. E a gente tem um marco, né, aqui no Brasil em relação à saúde mental, que é a Lei 10.216, que é conhecida como a Lei Paulo Delgado, né, que organiza os serviços de saúde mental em territórios, tá? E por meio também da RAPS, tá? Que é a Rede de Atenção Psicossocial, também é uma outra política que a gente tem no Brasil em relação à saúde mental. Então, que abrange as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, os CAPs, as residências terapêuticas, consultórios de rua, entre outros, tá? É importante eu falar um pouquinho que dentro do modelo do CAPS, que é onde a gente mais atende pacientes relacionados, né, com questões de saúde mental, a gente tem possibilidade de atender usuários de álcool e drogas, crianças, adolescentes e transtornos mais graves e severos, tá? Que é o que a gente chama assim de quadros mais psicóticos, pacientes com ideação suicida, transtornos afetivos bipolares, mas
Por isso que a grande parcela da comunidade, ela não consegue ser o quê? Acolhida nesses serviços, porque elas não têm, né, uma doença grave em relação à saúde mental, mas sim o sofrimento do dia a dia relacionado ao seu cotidiano, tá? O que que tem relação, né? O plantão com a clínica ampliada, né? Porque a clínica ampliada, ela é uma diretriz da Política Nacional de Humanização, tá? Que vem propor o quê? Um modo, né, de fazer saúde que é além, né, que vai muito além desse modelo biomédico que a gente tem, centrado apenas na doença, né? Vou tratar de uma doença física, eu tenho um medicamento X, né? Vou tratar uma condição de saúde, é desse jeito que a gente faz. Mas a clínica ampliada, né, dentro aí, né, dessa política transversal, né, que é a PNH do SUS, ela vem tratar o quê? A singularidade do sujeito, né, nas suas diversas áreas, né, e numa questão de integralidade, tá? Então, ela vai reforçar o cuidado para além da doença física, tá? Vai buscar compreender quais são esses processos e os aspectos relacionados à saúde e doença, né? Qual é a relação com as questões econômicas, sociais, políticas, onde que está, né, esse adoecimento? Em que condições isso está acontecendo, tá? Tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista também emocional, tá? Então, assim, a gente tem pessoas que têm restrição e privação de alimento, né? Isso é muito grave, né? Isso não tem um nome para essa doença que ela tem privação de alimento, mas isso acarreta sofrimento, tá? Então, a gente vem ampliar toda essa dimensão, né, do cuidado pela clínica ampliada. E aqui, nessa relação, então, né, que eu fiz com o plantão psicológico e clínica ampliada, é esse modelo de saúde mental, né, que é um modelo, que a saúde mental, ela é um problema, né, de saúde pública. É por isso que essa relação da importância do plantão, né, nos moldes da clínica ampliada, porque hoje a gente tem um índice muito elevado de transtornos psiquiátricos, tá? E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos de saúde mental, principalmente com condições de ansiedade e depressão no mundo, tá? Esses dados são alarmantes. Então, os transtornos de saúde mental representam aí, né, a segunda maior causa de incapacidade ao longo da vida, né? Por quê? Porque ela contribui para a perda de uma vida saudável, né? Com autonomia, com produtividade, com felicidade, né? Então, assim, é muito grave e é muito alarmante os dados que a gente tem em relação, né, às questões do adoecimento relacionado à saúde mental. Então, essas pessoas que precisam, né, de um acolhimento urgente e imediato, elas podem recorrer aos plantões psicológicos, tá? Por isso que da importância, né, de que cada vez mais a gente possa oferecer esse tipo de suporte, não só em clínicas, escolas, por exemplo, né, das faculdades, mas dentro de hospitais, nas escolas, em unidades de saúde, que a gente pode ampliar esse tipo de suporte psicológico, tá? Então, ele articula aí, né, com a clínica ampliada, porque olha para a pessoa em sua totalidade. E assim como a clínica ampliada, né, que olha de uma forma integral, né, no plantão psicológico, a gente também pode oferecer outros tipos de serviços e de ajuda para a pessoa que nos procura, né? Como, por exemplo, encaminhar para as questões jurídicas, né, para as questões sociais, por exemplo, para um CRAS, para o CREAS, né, para outros tipos de serviço. Então, a gente, né, conversa muito com essas questões intersetoriais aí também. Possibilita, então, por meio do plantão, né? Como a gente tem, como não é um acompanhamento de médio e longo prazo, então, por meio do plantão psicológico, a gente consegue atender e abarcar uma quantidade de pessoas maiores, né? Que possam, ir receber esse suporte psicológico nesse momento de crise, né? E por isso que ele funciona como essa estratégia de clínica ampliada, porque ele amplia aí essa visão, né? De centrar somente no adoecimento, num código ou num nome de doença, né? Mas no plantão a gente foca nessa experiência subjetiva do sofrimento da pessoa, né? O sofrimento de cada um, ele é único, né? A mesma experiência para diversas pessoas, ela pode ocorrer num nível diferente de internalização. Por isso que o adoecimento, né, do ponto de vista da saúde mental, ele é subjetivo.
Bom, então, só concluindo, né? Então, a gente tem uma alta demanda em relação à saúde mental, por isso que o plantão psicológico, ele é importante, ele é uma via, né? Que a gente pode abarcar mais pessoas. Os serviços, né, das políticas públicas de saúde em relação à saúde mental não atendem todas as pessoas que precisam, tá? Esse modelo de assistência à saúde mental, né, que vai priorizar casos mais graves e complexos, ele, de certa forma, ele é excludente também, tá? O plantão, então, se dá nesse espaço de acolhimento da dor, de angústia, de uma forma, né, em que a gente não julga, né, com toda a privacidade e cuidado em relação a quem nos procura, por isso que ele é um ato de cuidar. O plantão não é só um nome bonito de uma clínica ampliada, mas ele é um ato de cuidar também. Viabiliza reflexão e autoconsciência para a pessoa que nos procura, previne quadros mais graves e crônicos, porque a pessoa consegue ser atendida no momento da urgência, né? Então, esses quadros tendem a não se cronificar. A gente pode realizar encaminhamentos. E aqui, as clínicas e escolas de psicologia abarcam uma demanda grande da comunidade. Então, seria muito importante que todas as faculdades que possuem cursos de psicologia pudessem aí, né, implementar esse tipo de modalidade de atendimento nos estágios curriculares, tá? E aí tem benefícios tanto para usuários quanto para os alunos, né, que puderem ofertar esses serviços com seus supervisores, porque também ajuda aí na formação. Essa foi a apresentação do meu trabalho. Agradeço. Muito obrigada, professor, pela apresentação, brilhante apresentação. Bom, vamos dar sequência aqui, então, aos trabalhos de hoje. Vou chamar a professora Joana Dark Teixeira, que vai falar um pouquinho da juventude negra em risco, o encarceramento como dispositivo de aniquilamento racial no Brasil. Pode. Esse me ajuda que eu não sei. Ah, tá. Olá, bom dia, né, aos colegas aqui presentes, e bom dia boa tarde aos que estão acompanhando de fora. Vamos fechar mais uma. Uhum. Sem pressa. Deixa eu minimizar aqui Uhum. para abrir o seu. Qual que é o seu? O meu é esse aqui, a apresentação ainda não. A gente luta com a tecnologia, né, gente? Vamos lidar com humor com isso aqui, né? Sim, Senão a gente vai ficar doido. Né, Marli? eu só vou precisar. Será que consegue ficar? Modo Eu tenho- apresentação. eu tenho imagem. Melhor. Bom, vou contextualizar, né? Sou doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual da Unesp de Marília e atualmente estou participando aí, né, de um grupo junto com o professor aqui da Unesp de Bauru, um grupo Neocriativa, e dentro da agenda de pesquisa eu entro aí, né, com a questão referente às prisões, né? No Brasil, a gente tem o sistema socioeducativo a partir do artigo 112, né, que são o artigo das medidas socioeducativas, mas dados referenciais teóricos que eu adoto, eu trato o sistema socioeducativo como prisões para jovens. Bom, eu trago uma citação de um autor, né, da literatura brasileira, do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, em que há uma passagem, né, em que ele vai tratando as questões referentes aí à trajetória da família, do pai, professor negro, ele também, né, um homem negro, e numa situação aí em que o pai foi assassinado, né, pela polícia. E uma das falas, né, se trata da questão do corpo negro, será sempre um corpo em risco. E no meu ponto aqui de análise, né, eu procuro, a gente, dada essa agenda de pesquisa junto com esse professor hoje da Unesp, o professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, nós estamos tratando da questão do aniquilamento racial, que às vezes a gente entende aniquilamento apenas como questão relacionada à morte, mas nesse conceito, desde os processos de projetos estruturados que procuram a eliminação
simbólica, social, política, cultural, física, epistemológica do povo negro, né, para que a gente possa aí sistematizar algumas das estratégias, né, do apagamento da história, da identidade, sobretudo aí de vida. É um processo contínuo que a gente está analisando, né, de modo que a gente procura entender o apagamento dessas populações. E, no caso, eu tenho entrado, né, com análise mais específica das questões do encarceramento, ou seja, das prisões dos jovens, né, entre 12 e 18 anos, porque, basicamente, eu vou falar que a minha trajetória de pesquisa, enquanto pesquisadora, se constituiu estudando as prisões para jovens, né, o sistema socioeducativo, lá desde 2003, né, que é quando eu iniciei aí a minha jornada enquanto pesquisador, tá? Bom, os objetivos, então, que eu procuro compreender, e aí eu trago esse recorte, o encarceramento como parte das relações sociais, políticas e históricas, que sustenta a permanência, a expansão do encarceramento como um dispositivo de controle da juventude negra no Brasil, em que as formas de punição elas vão se apresentando de diferentes formas, né? Aqui eu estou tratando basicamente das prisões, mas se a gente olhar para o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo das medidas socioeducativas, nós temos desde medidas socioeducativas em meio aberto, né, as que, por fim, que é o meio fechado, que é a prisão, considerado aí o dispositivo, dadas as literaturas que eu adoto, né, encarcerador e de exclusão aí desse grupo. O que eu tenho trabalhado como metodologia, né, e procuro dar prosseguimento. Eu sempre trabalho também como, né, dentro do campo das ciências sociais. Eu trabalho bastante com os registros antropológicos, então, são instituições que todo esse meu caminhar de pesquisa, eu adentrei dentro dessas instituições, meu doutorado mesmo. Eu trato especificamente das mulheres, né, quando na verdade eu vinha trazer uma trajetória de investigar os meninos, que é em grande número hoje, né, os meninos que estão dentro das prisões, né, de jovens, mas que a gente identifica também o crescimento das meninas, né, entre 12 e 18 anos de idade. Além disso, eu trabalho também, né, possibilidade de diálogo com profissionais, né, então entrevistei juízes desde o interior até que atuo na cidade de São Paulo, e também alguns defensores públicos, e todos os dados que aparecerem aqui, eles têm, né, todo esse cuidado de autorização no uso dos materiais. Os meus pontos de referência, né, eu trabalho desde as literaturas internacionais, então David Garrett, que fala cada vez mais dessa sociologia do controle, de uma cultura do controle, o Loic Vacan, que também é um autor francês, né, que estudou aí os Estados Unidos e também alguns países da Europa, a Angela Davis, a Michelle Alexander, que também, né, hoje estuda o encarceramento nos Estados Unidos, um dos primeiros dos países que mais encarcera, ficando o Brasil aí em quinto lugar. E dentre outras obras, algumas nacionais também, claro, né, as minhas pesquisas, como a gente pode ver aí na última obra, aí no canto direito. A prisão, né, e aí vocês vão falando, está no tempo, tá? Para não me estender muito, tá? Aqui eu trago uma fala bem interessante, né, para que a gente entenda como as prisões para jovens elas estão no nosso estado, que eu estou referindo mais ao estado de São Paulo, que é onde eu tenho mais especificamente se dedicado aí às pesquisas, né? Então eu faço desde um registro histórico, quando a gente tinha os grandes complexos e passou o processo de descentralização, que a gente vê um aumento maior dessas instituições se interiorizando, né, no estado de São Paulo. E aí eu trago uma fala bem interessante quando eu entrevistei uma vez um coordenador que ele diz, né, a casa, né, a FEBEM, a partir das estruturações, ela passa a se chamar casa, ele fala é um mal necessário. A questão não é mudar o nome, a FEBEM já teve outro nome antes de ser FEBEM. Então a mudança de nome não significa mudança. E aí ele vai trazendo, né, nesse relato algumas formas que vai justificando aí esse aumento, tá? Então ele diz assim, lá fora, o menino passa fome. E aqui ele não passa fome. Então, o tempo todo que ele fica aqui é um tempo de qualidade de vida.
O que seria melhor? Olha que horror. Aí as justificativas que vão se criando, né, para a permanência dessas instituições na sociedade. Como diz a Angela Davis, a prisão, né, tem se tornado na nossa sociedade contemporânea como se fosse um fato inevitável da vida, né? De modo geral, as pessoas tendem a considerá-la como algo natural e difícil imaginar a vida sem elas. Ao mesmo tempo, na relutância em enfrentar a realidade que se esconde nas prisões, medo de pensar no que acontece dentro delas. Dessa maneira, o cárcere está presente em nossas vidas e pensar nessa presença e ausência simultaneamente é começar a compreender o papel desempenhado pela ideologia e modelar a forma como interagimos com o nosso entorno social. Se a gente pegar o autor Ivan Goffman, né, que eu gosto, que eu uso bastante, que ele tem uma obra chamada Manicômios, Prisões e Conventos, ele vai tratando o quanto que as prisões elas, durante muito tempo, eram espaços que ficavam fora dos grandes perímetros urbanos, né? O que caracterizava essas instituições enquanto totais é os seus afastamentos, né? E longe de lugares em que a gente circulava aí facilmente. Se a gente andar pelas cidades do interior, a gente consegue perceber o quanto que as prisões, né? Elas estão cada vez mais, né? Presentes no nosso entorno. Então, só para fechar aqui, eu trago dois modelos aí nesse últimos 20 anos que eu tenho estudado, você vai perceber que a gente tem alguns modelos concomitantes aí, né? Desde de 2001, quando começou a descentralização, a essas mais de 2006. Só para a gente ter ideia, que é um dos municípios onde se localizam, né, no mesmo entorno, fundações, casas e prisões, né, para adultos. Então, para a gente entender o quanto que isso tem feito cada vez mais, né, parte do nosso entorno. Aqui é um outro município de Cerqueira César, e a gente tem desde centros de detenção provisória e, né, detenções, há também no entorno fundações, caso, né, como eu nomeio, prisões aí para jovens. Esse é o mapinha do estado de São Paulo, e a gente tem uma ideia, né? Basicamente, a gente tem mais de 140 unidades hoje, esparramada pelo estado, né? Grande parte desses jovens, a grande maioria, né, em torno de 40%, 40,97% é para o tráfico de drogas, seguido de roubo qualificado e roubo simples. Grande parte são meninos do sexo, né, são de rapazes que estão aí, né, na faixa entre 16 e 17 anos, tá? Esses dados eles são recentes, a Fundação Casa dada transparência, as prisões para jovens brasileiras, ela divulga boletins mensalmente da entrada desses jovens nessas instituições, tá? Então, até 4 de março, a gente tinha um total aí de 9.343 jovens presos, sendo a sua maioria, como a gente pode perceber nos dados, né, pardas e pretas. Então, só para a gente fechar, esses são os jovens que ficaram à margem das escolas, jovens que vão circulando por diferentes territórios, né? E jovens que vão circulando cada vez mais pelos lugares da punição. Tá? Então, para fechar, é no sentido de uma instituição que procura cada vez mais gerir os riscos, e aí para entender um pouco mais, né, do porquê da juventude negra em risco, e daqui, né, nessa tentativa aí de ir construindo essa figura, né? Porque há muito tempo, como já dizia Foucault, as prisões elas não socializam, ao contrário, né? Elas com muita eficácia, elas têm gerido aí a delinquência e as formas de controle. Então, só para fechar, a juventude negra tem vivido nas fronteiras tênues entre o cárcere e a rua, entre o controle do tempo e na condição de viver na dor, promovida aí por essa seletividade penal e pela negação sistemática dos direitos. Porque quando a gente olha esse recorte, a gente consegue identificar território, geralmente nas grandes periferias das cidades, né? A gente consegue fazer o recorte étnico-racial, como eu acabei mostrando para vocês aí, em relação aos dados estatísticos. Então, era essa discussão e reflexão, né, que eu sigo aí enquanto agenda de pesquisa. Muito bem, Flávia. Ah, não posso fechar. Essa. Isso é ótimo. Obrigada, gente. Bom, dando sequência aqui,
eu vou convidar a Camila de Assis Fleury, né, que vai representar aí as outras colaboradoras do trabalho, aí a Letícia Yuki Nakamoto e a Ruth Mendonça Xavier de Moura. Camila vai apresentar o trabalho Atuação do Farmacêutico em Síndromes Geriátricas. Como é que faz aqui? Beleza? Isso, fecha aqui, dá de novo. Ah, Abre o seu aqui na tela. Opa. Pode fechar. Abre o seu aqui na área de trabalho. Isso, deixa ele abertinho aí, você volta aqui pro Zoom. acho que pode fechar aqui, né? Volta pro Zoom. Clica aqui, ó. Na verdade, aqui. Ó, nessa setinha aqui, ó. Ah. Aí você tem que compartilhar. Aqui, ó. Isso, tem que compartilhar aqui. Ó. Certinho? Você quer que deixe assim ou você prefere? Ah, prefiro sim. Pode apertar aqui. Isso. Olá, boa tarde, então, para todos. Agradeço a oportunidade, né, de estar falando aqui no seminário. É, nós trouxemos. Não dá. Nós trouxemos um pouquinho das síndromes geriátricas, né, e essa questão tão importante do direito à saúde, né, da pessoa idosa. Então, como que é possível a atuação, né, do farmacêutico, entre outros profissionais de saúde que são importantes. No nosso caso, né, somos do curso de farmácia das Faculdades Integradas de Bauru, por isso, né, o assunto. Eu sou farmacêutica também da Prefeitura Municipal de Bauru e atuo no programa de atendimento ao idoso. Então, é bem minha área de atuação, né? E a gente observa a necessidade desse trabalho, tá? E também professora aqui, né, na FIP. Então, estamos observando no mundo uma transição demográfica, né? Eu trouxe aqui, né, nós usamos essa referência das Nações Unidas, é, que fala sobre a inversão da pirâmide etária no mundo, né? Então, aqui, a expectativa de vida média no mundo, em 1995, em torno aí de 60 anos de idade, e em 2024, que é o primeiro pontinho, já chegamos a 73, né, 3 anos na média geral, e com projeções até 2100 de subir para 80 e poucos anos, considerando que existe uma discrepância muito grande entre diferentes regiões do mundo. Ao mesmo tempo, a taxa de fertilidade vem diminuindo, né? Então, está no sentido inverso aqui, né? O nível de fertilidade, né? De 95 e com as projeções até 2100, tá? Então, é diferente entre os sexos, então existe 76 anos de média de expectativa de vida para mulheres e 70,8 anos para homens. Ai, faltou aqui no meu slide. Então, com o envelhecimento, nós temos a maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como vamos ressaltar depois, e a presença da polifarmácia sendo muito rotineira, né? Com isso, esses pacientes, eles precisam de uma atenção maior, né, de toda a equipe de saúde, e nós no Brasil temos um desafio muito grande de atingir o direito à saúde dessa população, que além de ser um direito universal no nosso país por conta do SUS, né, da Lei 8080, também existe a questão específica do Estatuto da Pessoa Idosa, né? Então, no Brasil, não é diferente do resto do mundo, também temos várias discrepâncias de região para região. Então, no censo de 2022, observamos, né, uma redução da faixa etária
de 0 a 14 anos e um aumento de 57,4% da população idosa, sendo que aqui eles consideraram é, de 65 anos ou mais, de acordo com a idade em que a pessoa é considerada idosa no mundo, né, nos países desenvolvidos, porque nos países em desenvolvimento, né, o Estatuto da Pessoa Idosa aqui no Brasil já define que é a partir dos 60 anos, por conta das questões sociais mesmo, né, de saúde e socioeconômicas, que interferem bastante, em como vai acontecer esse envelhecimento. Então, a gente sabe que com o passar da idade, a demanda por serviços de saúde aumenta e também o consumo de produtos farmacêuticos, né? Então, nós temos um desafio de conseguir dar conta disso tudo daqui para frente, né? Sendo que vai aumentar a demanda do que nós já temos hoje. Então, a gente não tem nem como argumentar que não estava ciente dessa situação, né? Que a gente já está observando, e o envelhecimento no Brasil tem sido muito rápido, né? Eles ressaltam isso, né? Em 12 anos, né, de 2000, esse crescimento foi de 2010 para 2022, esse crescimento de 57,4%, né? De 80, então, foi bem mais. Então, e sabendo que estado de São Paulo, né, geralmente sul e sudeste do Brasil, tem uma população idosa maior do que os estados que são menos desenvolvidos, então norte e nordeste, né, com problemas sociais maiores, né? O Estatuto da Pessoa Idosa, então, é um marco legal, né, de 2003, a Lei 10.741, e ela assegura, né, os direitos fundamentais do idoso, né, como não ter direito, né, assistência social, convivência familiar, direito à saúde, né, ter dignidade no seu envelhecimento, autonomia, qualidade de vida e políticas públicas efetivas, né? Aí onde a gente entra, né, melhorando esse cuidado, né, garantindo que a Lei 8080 seja verdade, né? Que a saúde seja direito de todos e dever do Estado, né? E para isso nós precisamos organizar o Sistema Único de Saúde, né, no nosso país, que tem servido até de exemplo, né, para outros países do mundo, né, um país com tantas dificuldades, né, conseguir atender todas as pessoas, né? Então, as doenças crônicas não transmissíveis, né, são muito mais comuns, muito mais frequentes nessa população e elas se somam, né? Então, existem as comorbidades. Então, doenças cardiovasculares, que são principalmente a principal causa, né? As doenças mais frequentes, né, na população, doenças respiratórias, câncer, diabetes, o que gera a polifarmácia, que pela OMS já foi considerada um problema de saúde por si só, né? Somado a isso, né, como se fosse pouco, né, ainda a gente tem as síndromes geriátricas, que são disfunções multifatoriais que afetam a qualidade de vida e a funcionalidade do idoso, que englobam, né, os grandes Is, né, da geriatria. A incapacidade de comunicação, imobilidade, instabilidade postural, incontinência urinária e fecal, iatrogenia, incapacidade cognitiva, insuficiência ou falta de apoio sociofamiliar. E isso tudo vai definir a fragilidade e o risco da internação e morte desse idoso. E queda de qualidade de vida, né, que é o principal. Nós queremos viver com o máximo de qualidade possível, né? Então, a gente tem aqui, né, essa questão muito relacionada com a área de farmácia, né, decorrente da polifarmácia e das necessidades de saúde desse paciente. Então, temos grandes desafios, né, nesse meio todo, né? Que além de tudo isso, temos alterações fisiológicas que muda o jeito que o organismo responde ao medicamento e
Para facilitar a nossa vida, né, na hora de atender esse paciente, existe também listagens da Sociedade de Geriatria definindo os medicamentos potencialmente inapropriados, né, que são os que mais causam reação adversa nessa população. Além disso, né, a gente sabe da dificuldade que é a adesão à terapia por questões econômicas, por questões logísticas mesmo, da família conseguir se organizar para ter acesso às receitas, para ir até uma unidade de saúde, para que essa medicação faça efeito, que atinja a meta terapêutica, né? Então, isso tudo pode dificultar, né? Para isso é essencial que os profissionais saibam sobre a perda da autonomia e da independência. Então, a gente precisa, para facilitar as necessidades, né, desse paciente, o que vai ser preciso fazer, né, para que seja atingida a meta terapêutica dele, né, nós precisamos classificar como que ele desempenha as atividades básicas diárias, né? Então, foi dividido, né, em atividades básicas, que são as mais simples, para saber se a pessoa consegue fazer sozinha, né, tomar banho, ir ao banheiro, vestir-se, comer, né? Atividades instrumentais da vida diária, se ela consegue fazer compra, tomar remédio, sair de casa, né? Para tudo isso existe uma organização, né? E as atividades avançadas da vida diária, que seria é, fazer parte de uma educação formal ou informal, trabalhar, desempenhar o seu trabalho, né? Preparar para se aposentar, gerir a sua vida, né? Conseguir realizar todas as atividades. Então, dependendo de onde esse paciente está, né? Nessas atividades que ele consegue realizar, ele vai ter um tratamento diferente, porque eu não posso exigir de quem perdeu a autonomia que ele vá atrás das coisas, né? Ele vai ter que ter um suporte e entender essa realidade da família, e tudo mais, como que vai conseguir atingir essa melhora, tá? Então, a gente tem um tratamento complexo, né, nesses pacientes, que muitas vezes está acompanhado do uso incorreto de medicamentos, por quê? Porque a caixinha é igual, porque não enxerga direito, né? Então, porque tem alguns medicamentos que não são tão interessantes para idosos, que podem estar sendo prescritos, né? E isso leva às reações adversas, problemas relacionados a medicamentos, tá? Então, a ideia do farmacêutico, né, estar formado nessa área, ter, né, as especializações necessárias, garantem com que a gente consiga identificar e evitar o uso, né, dos medicamentos potencialmente inapropriados, prevenir a iatrogenia, né, e apoiar o paciente com demência, né, e seus cuidadores, garantindo o acesso ao tratamento de forma segura. Então, assim, existem falhas no serviço de saúde, né? Existem, né, no SUS. Porém, é possível gerir, organizar esse trabalho, principalmente com a equipe multiprofissional, né, garantindo que seja possível dentro da realidade de cada um. Então, vão ter os idosos que vão precisar de medicamentos que sejam fora da listagem, né, das instituições, mas que ele consegue comprar, né? Então, vai ter aqueles que vão ser restritos. Então, toda essa realidade precisa ser muito bem, embasada para atingir o direito à saúde, que é o que todo mundo quer, né? Viver com qualidade de vida e garantir o direito à saúde. Então, aqui está a minha referencial, né, bibliográfico, e obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada a você. Aqui eu vou fechar. Cuidado. Não, pode Não. dar o ESC. Ai, É o medo de fechar tudo aqui. né? Gente, dando sequência, né, às nossas apresentações, eu vou chamar o Dilson Brito da Rocha, que vai apresentar o trabalho Corpo Destituído de Categorias, a Biopolítica em Giorgio Agamben. Agamben. Esse Onde que é? Aqui, né? tá na sua área de trabalho? Isso. Então, só minimiza aqui.
Pode fechar. Depois. Professora, Oi? oi, eu vou passar o host para vocês. Aí eu peço, por favor, que no final do painel pare de gravar, pare a gravação, e encerre a sala. Eu tenho que abrir um outro painel que começa agora e eu tô sozinha para as duas salas. Só repete, o que que eu faço? No final do painel, quando acabar tudo, é só encerrar a gravação. Ah, pode deixar que eu encerro. Eu finalizo e eu encerro, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Por nada. Deixa eu salvo aqui, ó. Hã? Tava salvo aqui. Ok. Tá escrito apresentação, mas Ibe. eu abri outra apresentação. Resumo, Não. herança. Tem como colocar o pendrive? Tem. Tem uma entrada de cá. Não. Aí. Agora abre aqui, ó. Essa setinha aqui, ó. Isso. É compartilhar aqui. Tela cheia, só. Você quer aparecer ou não É precisa? melhor a tela cheia, acho que fica melhor para maximizar. É, ou E, né? isso. É. Bom, então, boa tarde aos presentes, também aos que acompanham de forma remota. Eu sou o professor Dilson, sou professor aqui na